pessoal, tudo bem? Essa aula tem como título a redemocratização, que a gente vai falar aqui um pouco sobre esse processo de fim da ditadura militar para a instauração de um novo momento democrático no Brasil. Como é que isso aconteceu? Primeira coisa que eu gostaria que vocês soubessem logo de início é que a redemocratização no Brasil foi um processo, ou seja, ela não aconteceu do dia para a noite. Alguns historiadores, por exemplo, falam que o Brasil só se tornou uma democracia, na verdade, em 1988, quando teve uma nova Constituição, novas leis que garantiram um arranjo democrático para o Brasil e não mais ditatorial. Pois bem, o que a gente tem que entender também antes de iniciar? Como é que esse processo ele começou? A gente tem que saber que já no fim dos anos 70 e no início dos anos 80, a ditadura militar não tinha mais alguns apoios importantes. Por exemplo, no plano externo não tinha mais o apoio dos Estados Unidos. Houve uma mudança na política lá estadunidense e o apoio às ditaduras militares, que foi comum alguns anos antes, já tinha se perdido um pouco. Então, externamente, a imagem do governo brasileiro não ia tão bem, até por conta das denúncias de torturas, mortes e espionagem que dentro do Brasil eram censuradas, mas no exterior corriam. Então, o apoio externo da ditadura tinha caído. O Brasil não estava mais num período tão próspero economicamente por conta de uma crise econômica global que aconteceu depois de 1973. Isso teve desdobramentos aqui para a gente. O Brasil não estava mais no chamado milagre econômico. Já estava claro que o crescimento brasileiro que teve durante a ditadura não tinha condições de se sustentar por muito tempo. E também internamente, a imagem do Exército no controle das instituições, no controle do governo, já enfrentava muitos desgastes por conta dos assassinatos, por conta dos exageros na repressão. Então, o que aconteceu na realidade? Os militares no governo iniciaram um processo de retirada da política, que a gente chama de redemocratização. É importante a gente frisar esse aspecto porque o povo participou desse momento, o que é importante, porque influenciou em certa medida o processo, mas o fim da ditadura ele foi um projeto dos militares que estavam no poder, que já entendiam que a imagem estava muito desgastada, que estava muito custoso para continuar. A gente vai ver então um pouco como é que foi essa dinâmica, né? Como é que deixou de ser um projeto dos militares, ou seja, um plano dos militares, e ele foi se tornando um processo, ou seja, um acontecimento que foi se ampliando na sociedade brasileira. Legal? Um dos primeiros momentos desse processo de redemocratização foi a chamada Lei de Anistia. Anistia é uma outra palavra para perdão. Então começou a se discutir no Congresso Nacional, com muito interesse da parte dos militares e de outros grupos da sociedade brasileira, uma lei que anistiasse, ou seja, perdoasse alguns dos crimes cometidos durante a ditadura. Teve uma campanha importante na sociedade brasileira por essa lei, né? Só para lembrar, tinham muitos políticos brasileiros nessa época que tinham saído do país acusados de crimes políticos, ou seja, acusados de serem contra a ditadura, eles estavam no exílio, como a gente diz, né? Então havia uma pressão da sociedade brasileira pela anistia, pelo perdão disso que a ditadura qualificava como crime político. Por que a gente precisa prestar atenção aqui? Essa lei da anistia no Brasil ela aconteceu como uma espécie de um acordo. A ditadura perdoou, entre aspas, né, os crimes que essas pessoas tinham cometido na oposição por terem ido contra a ditadura, mas ao mesmo tempo a lei de anistia também perdoou os crimes feitos pelos agentes da repressão do governo, ou seja, as torturas e boa parte dos assassinatos. Então a redemocratização no Brasil ele começa com esse duplo perdão. Isso é muito delicado, porque repara, foi colocado numa equivalência você ser contra o governo, né, e você assassinar pessoas em função do Estado, né, que foi o que muitos desses militares fizeram durante a ditadura. Mas foi assim que houve a lei de anistia no Brasil. Houve o chamado perdão dos torturadores e houve também o perdão desses crimes políticos, né? Em 1979 também saiu uma nova lei de partidos. Só para a gente refrescar a memória aqui, durante a ditadura, uma das coisas que
que foram feitas pelos militares foi acabar com os vários partidos e foram criados só 2 partidos. A Arena, que era o partido do governo, e o MDB, que era o partido de oposição. Quando saiu a lei de anistia, vários dos principais políticos brasileiros retornaram para o Brasil. Políticos que tinham feito oposição durante a ditadura e alguns até que tinham sido políticos de esquerda antes da ditadura. Tá? Eles voltaram para o Brasil, como é o caso do Leonel Brizola, do Miguel Arraes, do Luiz Carlos Prestes. O que acontece então? Nesse momento a ditadura vê uma ameaça, porque se a oposição tivesse toda reunida, lembrando que em 79 a ditadura ainda está acontecendo, talvez eles conseguissem uma vitória política muito grande. Então o que é que os homens no poder fazem nesse momento? Eles criam uma lei de partidos que permite a criação de diversas legendas. Então, na prática, o que aconteceu? Os políticos que eram mais próximos da ditadura continuaram em um partido ou 2, né? E os políticos que eram de oposição se dividiram. É nesse período que são criados vários dos partidos políticos que existem até hoje. Por exemplo, o Partido dos Trabalhadores, o PT, né? Por exemplo, o MDB, que era Movimento Democrático Brasileiro durante a ditadura, vira PMDB, vira Partido do Movimento Democrático Brasileiro, né? Enfim, o PDT, o Partido Democrático Trabalhista, vários dos partidos, eles são criados nesse momento e a oposição à ditadura, ela se divide. Mesmo assim, alguns anos mais tarde, essa oposição, mesmo dividida em várias legendas, mesmo nem sempre tendo um acordo com relação aos rumos do Brasil, fazem uma grande campanha popular, a chamada campanha pelas diretas já. Vou te explicar, o voto durante a ditadura, para os principais cargos políticos, né, para a presidência da República, para os governadores, ele não se processava de maneira direta. Ou seja, as pessoas não podiam votar livremente para presidente, para governador, para prefeito de grandes cidades. Não existia isso durante a ditadura. Então, foi feita uma campanha pelo voto direto, por eleições diretas, né? Queremos eleições diretas já. Por isso esse nome. Foi uma campanha de grande mobilização nacional, foi a maior mobilização desde lá da época do início da ditadura, que reuniu muitas legendas, muitos partidos políticos, muitas figuras importantes que tinham ideias diferentes para o Brasil, mas que se uniram, tá, para que fizesse uma campanha para pressionar o governo militar por eleições diretas. Olha só o que acontece, mesmo com mobilização de milhões, eu estou falando de milhões de pessoas mesmo, nas maiores cidades do Brasil, né, essa campanha ela acabou não dando certo no seu objetivo original. O Congresso Nacional da época rejeitou a chamada Emenda Dante de Oliveira, que era a emenda à Constituição que garantiria eleições diretas. Mesmo assim, esse grupo que se mobilizou para as diretas acabou se organizando para a próxima eleição indireta. A ditadura não colocou mais um candidato militar na próxima eleição, no próximo pleito, em 1985, e apoiou um civil, Paulo Maluf, que era ligado aos grupos da ditadura. Mas todo esse grupo que tinha se mobilizado pela eleição direta apoia a candidatura de um político do MDB, o Tancredo Neves. Tancredo Neves tinha sido governador de Minas Gerais, tinha sido primeiro-ministro na época que teve parlamentarismo no Brasil, durante o governo João Goulart, e agora se lançava candidato a presidente. A campanha de Tancredo Neves mobilizou uma grande multidão nas principais cidades do país, que era uma forma também de pressionar a ditadura pelo fim. Nesse momento, quando acontece a campanha das diretas e a campanha pela eleição do Tancredo, é que acontece aquilo que eu falei para vocês, que boa parte das populações urbanas brasileiras entram nesse processo de abertura política, né? Dão sua contribuição. Embora boa parte dessa redemocratização tivesse sob o controle dos militares. Tá bem? Na prática, uma coisa inacreditável, vamos dizer assim, ou pelo menos surpreendente, acontece. Tancredo Neves foi eleito, mas acabou não assumindo. Na verdade, algo inesperado aconteceu. Pouco antes da sua posse, Tancredo ele vem a falecer e ele não assume o cargo de presidente da República, que foi um momento de bastante comoção nacional, porque as pessoas esperavam que o governo do Tancredo
fosse um momento, né, de transição para a democracia, e o vice dele, né, o José Sarney, é que acaba de fato assumindo a presidência da República. O governo do José Sarney, ele tem alguns marcos importantes para a conclusão, digamos assim, desse processo de redemocratização. José Sarney já era um civil, né? Então, para isso, alguns historiadores dizem que a ditadura já tinha terminado, ele não era mais um militar. Mas a gente tem que prestar atenção que esses processos em história normalmente são mais lentos, né? De fato, José Sarney era um civil, mas muitos dos aparatos e dos instrumentos que a ditadura tinha, o José Sarney ainda tinha também, né? Então era importante que o Brasil fizesse uma transição mais completa para a democracia, o que acaba acontecendo. Em 1986, o Brasil se reúne para fazer eleições para a chamada Assembleia Nacional Constituinte. O nome é difícil, mas a ideia é mais simples. A Assembleia é um grupo de pessoas, né, de uma nação nacional, que vai fazer uma nova Constituição. Então, o povo brasileiro vai às urnas para votar quem são as pessoas que estarão no debate das novas leis do país. E aí sim, leis democráticas. A Assembleia acaba instalada no ano de 1987 e o Congresso Nacional, a partir de então, senadores, deputados, esses constituintes eleitos, eles passam a discutir aquela que seria a nova e atual Constituição brasileira, a Constituição de 1988. Esse é um documento muito importante da transição para a democracia, né? Porque essa Constituição, ela impede uma série dos abusos que haviam ocorrido durante a ditadura, né? E ficou conhecida como a Constituição Cidadã. Por quê? Por alguns detalhes muito interessantes. A Constituinte, a Assembleia Nacional Constituinte, permitia que as pessoas enviassem emendas e ideias de lei para serem colocadas na Constituição. Então esse foi um momento de debate muito interessante, porque a sociedade brasileira estava bastante mobilizada para debater como é que seria esse país democrático que estava aos poucos se construindo. Outra coisa que justifica esse nome de Constituição Cidadã é o fato de que a nossa carta, essa Constituição de 1988, ela garante uma série de direitos importantes para os indivíduos, né? E nesse sentido, se comparado com as outras constituições brasileiras, ela traz direitos de uma forma muito mais ampla. Vou dar exemplo aqui de um que eu considero essencial, que foi o direito do voto ao analfabeto. Infelizmente, uma grande parte da população brasileira não podia votar, porque até essa época só podia votar quem sabia ler e escrever, quem era considerado alfabetizado. A Constituição acabou com essa forma de exclusão, né? E também facilitou outros processos de maior igualdade. Esse processo de redemocratização ele só se completa inteiramente, vamos dizer assim, quando em 1989 há a realização do primeiro processo de eleições diretas. Só para lembrar, a última vez que o Brasil tinha votado para presidente foi em 1960. Em 1989, os brasileiros foram às urnas e elegeram Fernando Collor de Mello. Mas aí já é assunto para um próximo encontro. Espero que vocês tenham gostado. Até uma próxima.